Steer Capital Podcast, começando mais uma vez aqui dentro da nossa sala de reuniões. A Bia, viciada em podcast. Olá, pessoal! Hoje, mais uma vez, obrigada, Bia. Imagina, obrigada a você. E a gente não podia deixar de trazer o Rômulo mais uma vez, Rômulo Gambardella aqui. Graças a Deus! Nosso mestre das vendas. Nosso mestre das vendas, a gente não podia deixar de trazê-lo mais uma vez, depois de um bate-papo tão gostoso sobre entender quem é o humano, o comportamento, né, social entre pessoas. A gente não podia deixar de conversar sobre eficiência e esforços comerciais, né, Rômulo? Minha eterna gratidão pela receptividade. Foi incrível aquele bate-papo, foi muito emocionante, foi muito forte. E estar aqui novamente é um grande prazer, é uma grande satisfação aqui para mim. Poder levar um pouquinho do que eu sei para essa galera toda que está aí assistindo, né? Então vai ser incrível. E nós somos eternos mestres uns dos outros, né? Então, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende e a gente forma uma grande egrégora, né? Então é isso. Que demais. Maravilha. Então, vamos falar um pouquinho de vendas. Eu tô animadíssima. Eu queria falar pra vocês que, olha, esse daqui é um dos episódios que eu estou, assim, apontada, porque eu preciso tirar várias e várias dúvidas. Como que a gente faz pro time comercial produzir? Me conta. Como que faz para o time comercial entender a necessidade da que as metas metas são necessárias. As metas são necessárias, não são tudo. Legal. Dentro do pacote, desde comportamental até estrutural, como levar todo mundo numa mesma maré. Uma frequência, energia. São muitas perguntas numa só. Vamos lá. Por partes, por processos. Né, Bia? Se é que você me entende. Eu acho que a Bia não entendeu, gente. Explica pra ela. Então, o que acontece? Na verdade, a gente precisa, primeiro de tudo, entender como está a equipe, como está o alinhamento, perspectiva. Porque, assim, vou defender os dois lados, né? A gestão, né? Aí existe uma grande diferença entre gestão e entre liderança, né? As pessoas que estão na parte de cima da pirâmide, né, querem que a equipe dê resultado a todo custo, e faz sentido elas terem esse objetivo, esse direcionamento, mas é muito importante você entender como é o teu time, como está o seu processo comercial, como está o treinamento, porque as pessoas criaram um conceito e criaram uma visão de treinamento que elas acreditam que o treinamento só é importante quando a equipe já está naquele lugar que eu não vou falar a palavra aqui, né? Já está lascada, para não falar outra palavra. Tá sentando então, na graxa. Isso, desse jeito. Quando já não tá performando, isso. gente. Vamos falar assim, um comercialês bonito. Então assim, quando não tem aquela performance boa. Então, o que acontece? E é justamente o contrário. As pessoas, elas precisam ser treinadas, elas precisam estar motivadas, elas precisam entender o propósito da equipe, da empresa, quais são os valores, está tudo muito bem alinhado. Além disso, existe uma outra coisa que as pessoas, que os líderes não levam em consideração, os perfis de cada um. Então, criou-se uma imaginação e uma visão de que eu não sou bom para aquilo. Todos nós temos lados que são potencializados em uma área e podem ser enfraquecidos em outra, e está tudo bem. Então, você entender de pessoa, por isso que eu falo que tudo se trata de pessoas. Então, primeiro você tem que entender o teu time, qual o perfil de cada um. Tem gente que é de um jeito, tem gente que é de outro. Aonde eu posso colocar essa pessoa para ela performar melhor? Quando você começa a entender disso, você começa a gerir os seus recursos, que são as pessoas. Mas fazer reuniões com a liderança, só com as lideranças, resolve? Com líder ou gestor, seja lá o que seja a empresa?
só isso, ou seria interessante sempre ter uma visão de um terceiro também? Independente de se está performando ou não está performando. Eu acredito muito num modelo de gestão mais novo, que é um modelo de perfil colaborativo. Por quê? As pessoas, tudo que é top-down, que é de cima para baixo, cria uma sensação, às vezes, de obedecimento, mas o obedecimento muito forte, sabe? Muito assim, eu vou fazer porque eu tô sendo... O chefe mandou. Porque o chefe mandou. Ela não faz porque é aquilo que ela acredita. Quando hoje já existe muita gente, que é até o conceito de management 3.0, que é uma gestão mais colaborativa. O que é isso? As pessoas que estão na parte de baixo, e aí eu não quero dizer que são inferiores, não é nada disso, mas na parte organizacional, na escala da pirâmide, elas trazerem soluções para aquilo. Né? Perfeito, porque aí aconteceria um alinhamento entre a gestão e quem está ali mais no front. Eu acho que para a gente conseguir implementar isso de uma maneira correta, quando a gente fala sobre uma cultura colaborativa, essa gestão mais horizontal, não mais gestão verticalizada, é super importante que a cultura dentro da empresa esteja bem segmentada também, né? Sim, total. E se tiver assim... A gente passou por diversas fases nos últimos anos, né? De diversas incógnitas. Eu sinto que houve uma mudança de postura em vários aspectos, né? Algumas coisas que eram primordiais para algumas pessoas deixaram de ser, principalmente por conta da pandemia. Houve uma digitalização, um avanço da digitalização muito forte. Houve a necessidade de que o representante comercial, o consultor comercial, também seja um influencer. Foram inseridas dentro desse modo de trabalho da equipe comercial várias outras funções que eles estão precisando se adaptar hoje, né? Sim. E como que a gente deveria organizar tudo isso? Como que para gerir uma eficiência maior? Foi um acúmulo, né, da equipe comercial. Sim. Na verdade, assim, todo o processo de evolução do ser humano, ele vai trazendo benefícios e malefícios, né? Então, assim, toda essa parte do processo de digitalização, e principalmente que foi acelerado pela pandemia, ela trouxe uma grande dificuldade das pessoas terem a aceitação desse presencial, né? Eu sou de uma escola, posso falar por mim, eu sou de uma escola de vendas que eu sempre fui acostumado com o presencial, de você ir visitar um cliente e estar presente ali, fazer essa conexão, olho no olho, né? Eu sou sinestésico, né? Então, assim, eu gosto da presença, de cumprimentar, de abraçar e tal, mas é um modal meu. E hoje, assim, é um grande desafio para as novas equipes, né? Apesar de eu ainda achar, e aí é a minha forma de ver, eu ainda achar que quando você consegue essa presença, você e teu cliente ali, você cria uma conexão muito mais forte. Que o digital, ele mantém, mas ele não traz essa força da presença, né? Então, assim, isso até falando de relacionamentos, de qualquer tipo de relacionamento. Então, todo esse processo de digitalização causou um grande espaçamento entre as pessoas, entre as relações. E aí tem muita gente que tem essa dificuldade até de voltar pro presencial. E a galera não aceita. Tem muita gente que fala assim, não, presencial para mim não faz sentido, eu não quero, enfim. Então, assim, as empresas precisam ter esse olho e analisar para tentar extrair desse funcionário o melhor que ela pode. Então, se ele não gosta muito do presencial, hoje numa escala, num processo comercial, nós temos várias etapas. Então, às vezes, posicionar esse cara ou essa mulher numa posição diferente de um fechamento, por exemplo, eu acredito que faça mais sentido, né? Minha forma de ver. Eu sou da época que o vendedor, ele era farmer, ele era hunter, closer. O hunter, que na verdade era hunter e closer, na verdade era o mesmo. E mesma pessoa, ele era o pós-venda, né? Então, hoje
Hoje está muito dividido. Eu até acredito que isso seja benéfico, seja muito bacana, né? Só que acaba também direcionando a pessoa só para aquilo. Fica um modelo fordista, né? E aí você não tem um atendimento humanizado do começo ao fim. Exato. E aí, quando chega a necessidade de se fazer alguma coisa diferente da exigência top-down da situação... E aí o vendedor... refutamento. E sim, né? o vendedor ou a vendedora, ele ou ela acaba ficando monohábil, né? Não polihábil. Perfeito. Eu vim de uma escola que a gente tinha que ser polihábil, né? E aí tem os dois lados, né, da moeda. Então, pode ser que a pessoa direcionada para uma posição melhor, ela fique cada vez melhor naquilo. Mas tem um lado também que às vezes enfraquece um pouco a capacidade de como é que eu posso... A visão 360, isso, né, do processo. Exatamente. Falando nisso, eu havia me esquecido, mas eu trouxe um presente para você. Aê! Adoramos presentes. Público. Não, isso é questão, é tudo encantamento, venda, viu? Gente, encantamento. Vamos ver o que é uma pequena lembrança. Ai, gente, eu amo. Gente, eu amo. Vamos ver se vocês gostam. Olha, só para os viciados em café. Bia. Ele sabe que a gente gosta de uma anotação e de um cafezinho. Eu vou deixar até aqui na mesa, ó, olha gente. Que lindo, construindo a minha melhor versão. Olha esse logo, que coisa mais linda. Um Proust. Pronto. Ah, demais. Eu amei. Isso, né? Eu já vou utilizar encantar, agora. Gente, só tem uma regra aí. Isso é experiência. Tá vendo? Eu vou deixar o meu aqui no meu cantinho, porque, eu tenho uma frase, obrigada. Eu adorei, Rômulo, muito obrigada. Um pequeno presente. Tem uma frase que para não desonrar o autor, eu não lembro quem é e depois a gente pode até pesquisar para colocar aí no ar. Que fala o seguinte, é uma máxima que fala o seguinte: as pessoas podem esquecer o seu rosto, as pessoas podem esquecer o seu nome, mas elas jamais vão esquecer o que você fez elas sentirem. Então, quando você entende de pessoas, de sentimentos, de todo esse trabalho, e são atitudes genuínas. Então, as pessoas não estão acostumadas com isso. O fato de você agradar e dar de coração, sem esperar nada em troca, é uma ação genuína para falar, eu lembrei de vocês. Um pequeno presente com carinho, sabe, com dedicação. Então, eu acredito que isso falta muito hoje nas pessoas, né? Mas eu vou dar? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou investir nisso? Cara... É a intencionalidade da surpresa. Isso tem muito a ver com a parte comercial, né, Rômulo? É muito com gestão de relacionamento com o cliente também, né? Fica tudo muito... O que eu sinto, a maior deficiência das equipes comerciais hoje em dia? Segue-se muito o pitch, que nada mais é do que um script comercial, e deixa de focar no rapport, que é a conexão de gerar empatia, sincronia com o cliente. Falta esse fator surpresa, esse acompanhamento humanizado. Qual que é a sua visão? Entender quem é não é só vender para a Bia. Eu preciso entender quem é a Bia. Perfeito. Quando a Bia nasceu, os lugares que a Bia gosta de frequentar. O que ela gosta. Uma venda mais consultiva, né? Veja só, ele veio aqui e fez uma leitura que a gente gosta de um café. Tá vendo? Temos ele aqui, me viu com o meu caderninho aqui anotando as coisas. Como que vai dar uma outra coisa que não seja nos conectar dessa forma? É igual eu vim de uma escola, né, de vendas que às vezes chegava no final do ano e aí eu era representante comercial, então queria agradar os meus clientes, né? E aí, no começo, eu também cometi esse erro, né? E até para você presentear, você tem que ser estratégico, você tem que ter informações, né? Então, o que eu fazia? Eu dava uma garrafa de vinho para todos os meus clientes, só que tinha muita gente que não bebia. Então, em vez de eu agradar... Você estava causando um problema, eu causo um problema. Você estava tratando isso como algo mais genérico. Então, você não atuava ali consultivamente no que o seu cliente esperava e fazia um modelo padrão para aquilo. E aí entra o grande diferencial de um vendedor e de um tirador de pedidos. Né?
Então, assim, vendas. O Steve Jobs tem uma frase que eu acho genial, que ele fala: me mostra um vendedor que estudou igual um médico, eu te mostro um milionário. Então, assim, quando você começa... Vendas é sobre pessoas. E aí a gente tem 2 tipos de vendas, né? O B2B e o B2C. O que é o B2B? Para quem está vendo. Business to business. Empresas vendendo para empresas. E o B2C? Business to clients. Empresas vendendo para pessoas físicas. Só que nos 2 tipos de venda, eu tenho pessoas por trás desse processo. Então, se eu estou negociando com uma empresa e eu estou negociando com a empresa da Bia, eu tenho que entender da Bia. Eu tenho que saber do que ela, quem é a Bia, do que ela gosta. Você está vendendo algo para o marketing, provavelmente vai conversar com uma Luísa. Isso, exato. Eu tenho que entender a Luísa. Todo CNPJ é constituído por CPFs. Por vários CPFs, né? Um CNPJ é constituído por vários CPFs. O CNPJ é ainda mais complexo, com certeza. Porque CPF com CPF, pessoas com pessoas. CNPJ com CPF... engloba muito mais gente. Até quebrando algumas crenças, né, que tem do popular aí, que vendedor é aquele cara que é um falador, que é um cara que fala bem e que não sei o que. Não. O vendedor, para você saber vender, existe técnica, existe preparo, existe uma série de fatores, de processos que envolve todo esse processo. E aí, como você bem falou, Luísa, toda a parte de rapport, de conexão é muito importante, né? O que é o rapport que a PNL traz? Ela é uma palavra do francês que não tem uma tradução exata para o português, mas ela significa o quê? Você criar uma conexão, você criar eu fazer o seu subconsciente entender que nós estamos interligados. Você está recebendo uma reciprocidade ali. Reciprocidade. Então, uma relação de venda, ela é uma relação de igualdade, ela é uma relação de reciprocidade, ela é uma relação de doabilidade, onde eu dou e eu recebo e assim sucessivamente. Então, quando você começa a entender disso, e aí a gente entra para um conceito de mente humana, né? A nossa mente, como é que funciona a nossa mente? 10%, 10, 15%, sei lá, 20% da nossa mente são as decisões que a gente toma conscientemente, e os 90%, os 80% que estão atrás são as decisões que nós tomamos inconscientemente, que é o nosso inconsciente que toma em cima daquilo tudo que a gente falou do podcast passado, que são as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos traumas. Então tudo isso que vai fazendo, vai criando o nosso modelo inconsciente. Quando a gente cria e de forma genuína a gente faz uma conexão, um rapport que seja, nós estamos falando com o inconsciente, é o meu, e aí eu posso usar isso de forma estratégica, coisas que eu já fazia inconscientemente e eu tomo consciência de que isso gera um resultado, de que isso gera uma conexão, eu começo a ficar mais assertivo e mais intencional. Vamos lá, vamos se colocar no lugar de um vendedor, por exemplo. Como eu me preparo para uma venda, então? Pensando nessa toda a filosofia de preparação, de estudo, de análise, qual que é o primeiro passo? Primeira coisa que eu vejo, e aí eu vejo empresas faturando milhões, que elas não sabem o que eu vou perguntar. E isso significa que a empresa é ruim? Não, mas ela não olhou para isso. Quem é o teu cliente ideal? Para começar. A parte essencial, né, é de o cliente humanização ideal. de marca. Isso não significa que eu vendo para todo mundo. Tudo bem, você vende para todo mundo. Só que aí você gasta energia com todo mundo. Tá, você não fica de forma estratégica. Uma forma e aí existe um mapeamento todo. Mas assim, resumidamente, falando rapidamente aqui, o teu cliente ideal é aquela pessoa, aquela empresa que você atende, que ela te gera mais lucro, né, que você atende com mais eficiência, com menos esforço. É isso. Isso não significa que surgiu
aconteceu aqui, apareceu um cliente que é fora do meu perfil. Eu vou atender. E aí eu escolho também se vale a pena eu atender essa empresa ou essa pessoa ou não. Ah, ela está fora do meu perfil. E a maioria das vezes você atende, mas você não gasta tanta energia com essa pessoa. E quem é o responsável por definir esse perfil? Pode ser o próprio vendedor, a equipe de marketing, liderança. Isso. Aí entra naquele. Isso. Aí entra naquele. Isso, não, exatamente. Faz muito sentido. Entra em todo aquele processo que a gente falou de um perfil de liderança colaborativa, que eu acredito muito. Por quê? Se você tem uma visão muito top-down, um direcionamento, quem é que está no campo diariamente? É o vendedor. Então você precisa ouvir essa pessoa. Você precisa ouvir o feedback dele. Perfeito. Mesmo que seja uma empresa que está todo mundo bem especialista, né? Isso. Se eu tenho consultor de vendas, se eu tenho consultor de pós-vendas, o balcão de peças, mas todos eles têm informação. E aí você vai criando um banco de dados. Através disso, você monta o seu CRM. Perfeito. Né? Você vai criando uma estratégia e aí você vai tendo como medir e vai tendo, e daqui a pouco a gente vai falar disso, qual etapa do teu funil tá com de gap vendas ali também. Tá com gap. Precisa olhar, precisa ser assertivo. Você vai melhorando e aí vai aumentando as taxas de conversão. Muito se fala sobre esforço comercial, né? Que é a questão de resiliência do vendedor e se esforçar e manter a constância, mas pouco se fala sobre realmente a eficiência comercial, que é esse planejamento, essa execução e principalmente a previsibilidade de vendas e de dados. O que você enxerga como fator essencial hoje em dia no mundo das vendas, de acordo com todo o ambiente que a gente está vivendo? Você acha que é a área de qualidade, que fica nesse controle de dados? Você acha que é o gestor ali do marketing, do tráfego pago? O que você considera como função essencial? Todas elas juntos. É uma engrenagem, né? É igual você pega um carro, né? Cada peça tem a tua funcionalidade e a importância, né? Você pega um motor de um carro. O motor de um carro é feito por várias peças. Então, se uma delas tem um problema, vai interferir no funcionamento das outras. E aí o grande tchan da questão da gestão, da liderança, é enxergar o talento individual de cada um, motivar, treinar essas pessoas, deixar Perfeito. Esse time totalmente alinhado, fazendo com que, vamos supor, metaforicamente nós três somos um time. Eu entendendo que eu tenho a minha importância na execução e eu tenho a minha importância na colaboração da tua execução. Uhum. Então todo time tem que estar bem alinhado com os dados da empresa. Porque dados não são só dados. Não números são os não dados. São números os só, dados né? são muito importantes. Os dados são muito importantes, eles vão te dar uma métrica. Não estou falando para eles não serem olhados, mas principalmente o indivíduo. Porque tem muitas empresas que só olham os dados, só que não olham as pessoas. E aí, muitas pessoas hoje estão tendo N problemas emocionais por causa disso. E aí, quando elas têm problemas emocionais, elas não performam. Até mesmo o próprio cliente, né? Ele não é só um número dentro de uma métrica. Ele veio com alguma dor que foi sanada por um consultor, né? E é por isso que eu falo que é muito maior você entender de pessoas, de ser humano. E às vezes você entender que aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que está performando, que às vezes não está performando 100%, vai ter meses ou vai ter momentos da vida que ele não vai performar. E isso apaga a história dele? Ou eu preciso entender o que ocorre com ele? Eu preciso entender emocionalmente o que está passando por ele. Se ele está passando por algum tipo de problema familiar? Porque ele é ser humano, gente. Não existe, balela isso que falam, que o cara tem, ou a mulher tem que separar o profissional da vida pessoal. Da vida pessoal. No final das contas, interfere. Eu acho então precisa ser olhado. Você precisa ter coisas, não só, você tem que cobrar, tem que ter os alinhamentos, tem que ter as métricas, tem que ter a meta para te dar o direcionamento, né? Mas tem que ter esse lado também
E hoje, as empresas que investem, que olham para esse lado humano, estão saindo na frente. Elas a gente fica quase que mais tempo dentro da empresa do que dentro das nossas próprias casas. Exato. Né? O que eu sinto da parte comercial das empresas, tem aquela frase, né? Ninguém tá na escolinha pensando, pô, quero ser vendedor. A maioria das pessoas acaba entrando no mundo comercial de uma forma totalmente diferente. E aí espera-se muito do consultor, do vendedor, do assessor, que ele tenha já essa veia comercial, como fala muito. E acaba que a parte comercial é a máquina da empresa, porque é a partir dali que entra o resultado, só que geralmente a gestão nunca está olhando para esse profissional querendo capacitar. E aí entra essa função mega necessária que é o treinamento comercial e que não tem tanto investimento hoje em dia por parte das empresas, porque já espera que venda seja um talento natural do ser humano. O que você pensa sobre isso? Qual que é a necessidade de um time de vendas ser treinado? Eu tô aqui para isso. Faz o seu pitch. Hora do jabá, hora do jabá. Faça o seu pitch, hora faça do o seu jabá. pitch. Não, qual é o seu excepcional. script de vendas? Na verdade, aí, assim, foi incrível, Luísa, Luísa não, desculpa. A Bia. A sua pergunta. Fizeram uma fusão. Luz e Bia. Luzia. Então, o que acontece? É muito importante você enxergar isso, porque é uma crença popular, né? Que o cara é vendedor, ele já sabe. E aí isso é o maior erro que existe na face da Terra. Por quê? As pessoas têm muito mais informação do que antigamente. Então, a estratégia que você usava antigamente para vender já não é mais a mesma. Por quê? O teu cliente conhece, muitas das vezes, ele conhece mais do teu produto do que você mesmo. Então, se você não tem... E vendas é técnica, é um processo, é saber, é entender. E aí você precisa entender uma série de fatores para você performar. As empresas, erroneamente, que não olham para isso, acham que o cara está pronto, a pessoa não performa, né? Ela não tem treinamento, ela não tem desenvolvimento, e aí acha que a culpa é do cara. Então, todos têm essa parcela de culpa, né? Então, até trazendo para esse conceito, né? Hoje existem 2 salários. O salário físico e o salário emocional. O que é o salário físico? O salário físico é o que você recebe, né? A grana, né? O din-din, a bufunfa. O que eu vou pagar meus boletos. Isso, é o que você paga os seus boletos. Que você recebe no final do mês pelo trabalho que você exerceu. Existe um outro que é um salário emocional, que metaforicamente é você investir em qualidade de vida para o teu funcionário, você investir em treinamento, você investir em especialização, né? Metaforicamente, a gente usa uma expressão em vendas, quem é da área comercial vai saber, é afiar o machado. Se o seu machado não tiver afiado, você não consegue cortar o tronco, né, da árvore, enfim. Então, assim, é você se preparar para isso. E graças a Deus, hoje existem muitas pessoas, e eu pego isso também como missão, fazendo as pessoas entenderem de que o processo de vendas é muito maior do que elas imaginam. Todos nós somos vendedores. A gente precisa vender uma ideia, né? Quem é casado precisa vender uma ideia o tempo todo para o seu companheiro, para a sua companheira, por exemplo, de que você é um bom partido, de que você vale a pena você estar juntos, né? Que o seu relacionamento é bom. Então, o tempo todo nós vendemos. E para a gente performar em todas as áreas, nós precisamos entender de pessoas. Faz sentido para vocês? Total. E eu acho que impacta diretamente no time comercial na ponta
quando o time comercial não conhece a empresa, o produto e fica focado só naquele nicho. Então, eu sou SDR, né? Que é o representante ali de desenvolvimento de vendas, é quem faz o primeiro contato. Ele está sendo treinado e programado só para fazer primeiro contato. Quando ele deixa de entender a magia inteira do processo, que é o produto, que é o serviço. Então, eu acho que é uma visão muito mais holística do time de vendas em todos os processos do que somente o cara ser treinado para gatilho mental, para quebra de objeção. Falta muito isso, desse pensamento crítico da equipe de vendas. É uma engrenagem, né? Que todo mundo precisa de todo mundo. Não adianta eu pensar só num recorte. Eu tenho que entender também como, se eu estou abrindo uma venda, eu preciso me comunicar muito bem com a Bia, que vai fazer a parte sequencial, e depois voltar ao que aconteceu, que às vezes eu sinto, vendo times de vendas trabalhando, que a informação do que aconteceu com o cliente, elas perdeu no meio do caminho porque a venda foi feita. Com certeza. E eu acho que assim, não é só times de vendas, de produtos e serviços no geral. Tudo. É a moça que atende ali no seu café, que você contratou como garçonete, porque ela também é uma vendedora. É toda a ponta do processo que falta o sentimento de dono. Falam do sentimento de dono, mas eu reafirmo, o sentimento de dono é necessário para que uma venda aconteça, para que você realmente acredite no seu produto. Para te dar autoridade no seu negócio, né? Sem a autoridade. E eu costumo falar até nos treinamentos que é o seguinte: o que é o vendedor? Né? Ele vende uma dor. Né? Ele soluciona uma dor, na verdade. Né? Então, a palavra, você pega vendedor. Você começa a ficar muito bom sendo vendedor, você se torna um solucionador. E aí você começa a ficar muito bom de solucionar problemas, né? Você fica muito bom em ser solucionador, você se torna um treinador. Aí você começa a ficar muito bom sendo treinador. Você começa a virar um empreendedor. Então você percebe que tudo isso, e não necessariamente é uma escala, você pode ser todas essas personas numa só, né? Então, esse processo, por isso que é muito importante, por mais que, se você quer direcionar, e é muito bacana você fazer isso, eu até acho que de forma estratégica funciona, você ter o SDR, você ter o closer, né? Você ter o pós-venda, só que é muito importante eles entenderem os processos por trás disso, porque se eu sou um SDR, o que é o SDR? Como a Bia falou, é quem vai fazer a prospecção ativa ali, vai trazer o cliente, vai agendar a reunião e tal. Eu tenho que entender um pouco do mercado de closer, como funciona, quais as informações que eu vou precisar, né? Retirar dessa primeira abordagem que eu vou ter aqui, para que eu passe de maneira mais completa para a próxima pessoa, da cadeia, né? do processo. E eu, como closer, eu também tenho que entender quais os desafios de um SDR, quais os desafios desse processo, para eu também entender quando as informações chegarem para mim, se de repente faltou algum dado, por que faltou, como é que eu posso ajudar essa pessoa daqui. Então, é uma série de fatores e de engrenagens que formam um perfeito funcionamento do motor. Vendas é um motor de toda a empresa. E todos prospectam, né? No final, todos prospectam. De forma diferente, mas prospectam. Sim, exatamente. E o que é o prospectar, na sua opinião? O prospectar é você sempre enxergar oportunidades do seu produto ou do seu serviço. Eu sou um eterno vendedor dos meus produtos, dos meus serviços, né? Dos meus treinamentos, por exemplo. Eu estava até dei estava falando com um amigo. Eu fui num aniversário, né? Um momento de descontração com a minha esposa, de uma das melhores amigas dela. E aí, num bate-papo, papo vai, papo vem, lá a gente jantando tudo. Eu sentei do lado de uma pessoa e essa pessoa numa conversa, e aí o vendedor
precisa ter um olho clínico, treinado, tal, essas coisas. Ele comentou que ele era empresário. Eu falei, opa, o empresário precisa de treinamentos, uma empresa precisa de treinamentos. E aí, num papo legal, descontraído, eu não fui em momento nenhum incisivo de quebrar, e aí você precisa ter um termômetro, né? No final da conversa, ele perguntou, o que você faz? Cara, eu trabalho com treinamentos, eu treino a sua equipe, eu faço a sua equipe vender mais, não sei o quê. Foi 5 minutos, que é o famoso pitch, né? Só que em momento nenhum, e aí depois a gente vai falar disso, em momento nenhum eu fui manipulador, eu criei uma situação e foi desagradável. Eu fiquei conversando com ele durante uns 3 meses, né? E aí, vamos marcar um café e tal, e aí prospectando isso. É um processo de prospecção. Demorou para a gente fechar, mas quando a gente fechou, nós fechamos 4 treinamentos para a empresa, que maravilha. de uma vez só. Então, prospecção não significa eu me relacionar com vocês apenas com a finalidade de um fechamento de vendas. É muito maior do que isso. Prospecção é um relacionamento. Então não adianta eu pegar o seu telefone agora, tá, saber que eu posso te vender um produto e daqui nunca mais a gente se conversar e daqui 6 meses eu começo a te mandar mensagens insistentemente de me compra. É isso. Esse é o grande erro das pessoas, né? O famoso network, que hoje tanto se fala, né? As pessoas, e aí é um eterno investimento. Por quê? O que é um network? É um relacionamento, é uma troca. Só que as pessoas querem sacar sem depositar. Perfeito! Por quê? As pessoas querem o tempo todo pegar sem colocar. Então é igual você vai no banco. Se você abre uma conta, né? Vamos falar que a conta é network. E aí você abriu a conta, você nunca mais depositou. Você chega lá, você vai querer sacar. Muito pelo contrário, você vai estar devendo até. Né? Então, o network, esse processo aí de vendas, é exatamente isso. Mesmo que eu tenha na minha carteira mais de 1.000 clientes atendidos, eu tenho que dar meus pulos também para atender. Estar conectados a eles de alguma forma. Exato. Seja por meio de rede social ou criando formas de relacionamento. Por isso que é muito importante, é crucial você saber quem é o seu cliente ideal. Quando você sabe quem é o seu cliente ideal, você entende aonde esta pessoa ou esta empresa, por exemplo, está localizada. Qual o meio de comunicação? E aí eu acredito muito num conceito de prospecção 360. Né? Que ao mesmo tempo você vai estar, por exemplo, se essa pessoa está em feira, está no digital, você criar estratégias para essa pessoa ser bombardeadas de informação ao seu respeito, ao seu produto, ao seu treinamento. Então, quando eu entendo quem é meu cliente ideal, eu sei, eu vou precisar estar em feiras, eu vou precisar estar na internet, mas qual meio de comunicação o meu cliente ideal está inserido? É offline, é online. É os dois. Então, eu vou criar uma estratégia aqui, eu vou colocar eu não tenho um time muito grande, Romulo. Olha, só eu e mais poucas pessoas. Então, você precisa dividir dentro do seu dia e aí de forma estratégica. E às vezes, muitas das vezes, nós, por exemplo, que empreendemos, somos a empresa, né? Então, eu sou o SDR, eu sou o Hunter, eu sou o pós-venda. Então, eu preciso me dividir aí estrategicamente no meu dia para que eu tenha papéis diferentes. E aí entra a parte da multidisciplinariedade também do gestor, de quem faz todo esse controle. Eu já ia trazer para você. Faz toda essa ligação. Eu já ia perguntar para a Bia assim, Bia, olha, ele está falando de processos. Não dá para a gente falar sobre eficiência comercial e sobre eficiência de gestão se não tiver ali essa visão multidisciplinar das áreas, até porque uma coisa que eu sinto muito na empresa é que os maiores passos que nós demos foi depois de alguém do front reportar que era necessário. E isso falta muito. Falta a parte de qualidade dentro das empresas, que é uma área que não é pensada, mas é a área
que mais dá suporte para o time comercial. A área de qualidade trata os dados, trata o cliente, faz pesquisa de NPS, que eu vejo que as empresas falham muito disso, sabe? A parte de CX, que é a experiência do cliente, o encantamento do cliente, isso tudo, o time comercial, ele está extremamente ligado e que precisa ter esse acompanhamento. Como que a gente transforma isso? Como que a gente faz essa visão mais holística ali dentro das empresas, na sua visão? Eu acredito muito, quanto mais você criar um perfil, uma cultura, na verdade é cultural, vamos falar assim, é cultural dentro das empresas. Quanto mais você criar uma cultura e um perfil colaborativo dentro da sua empresa, mais isso vai ficando forte. Essa cultura da colaboração, de todos serem ouvidos. E aí é um tempo, né? Não adianta você teve durante anos, 10 anos, por exemplo, de cultura desse jeito. Você achar que você vai apertar um botão ali, uma campainha, e o negócio vai mudar do dia para noite. É porque cultura não se molda, né? Cultura, ela vai sendo constituída. Não é meta, né? Eu acho que às vezes tem uma confusão, né? Porque, sim. Mas aí, quando tem você... essa confusão de cultura e meta, porque não, às vezes o que eu sinto, assim, as dores são, precisamos chegar em tal número de vendas. Mas aí você quer mudar um pouco da sua cultura, mas você tem que mudar ela, tipo... Não é em 6 meses, né, que o cliente quer. Ele quer, tipo, 1 semana já para sentir o resultado ali na hora. Não dá. Dependendo do tamanho do time. É mágico assim? Não. Não é. Não existe receita de bolo, né? Seria muito simples, igual hoje cria-se esse modal na internet. Vou te ensinar a receita de bolo. Pá, né? Aí você vai lá, compra e... Trazendo para o mercado financeiro, a gente pode trazer aí, né, o pessoal que fala como investir nos principais símbolos e fazer a sua vida Sendo futura. Que cada um tem um tipo de planejamento, um tipo de objetivo. Ontem eu estava com um mentorado meu que está estruturando a área de qualidade, inclusive dentro da empresa dele. Graças a Deus. E a parte de qualidade da empresa, o ponto inicial, qual que é o objetivo daquele projeto em específico? É você atrair novos clientes? É você reter clientes? É você melhorar a satisfação do seu cliente? Porque você vai precisar desenhar de ponta a ponta do processo. E o processo tem microetapas, não dá para a gente transformar da noite para o dia. Tem uma criação, tem o treinamento, tem a instituição ali de novas práticas, de boas práticas, de conduta, de ética. E é uma coisa que falta muito no vendedor hoje em dia, que é esse pensamento mais crítico. E porque entra de novo naquela pergunta que eu tinha te feito antes do podcast até. A gente consegue treinar o vendedor para ter pensamento crítico, ou sempre vai ser a questão de treinar discursinho de vendas, que é uma coisa que, dando a minha opinião, me enche o saco. Sim. Eu não aguento mais a frase "faz sentido" para você. Faz sentido para você? Nossa, não! E olha que eu, de vez em quando, eu uso, mas é um dito popular, é uma crença popular isso daí. O que acontece? Criou-se essa estrutura, esse famoso pitch de vendas, né? É uma estrutura de manipulação de pessoas. E eu não acredito nesse tipo de venda. Obrigada. Porque aí... Muito obrigada. Por experiência própria. Vira meme depois, né? Por experiência Porque já viram própria. os discursos, né? Exato. De redes sociais. Por experiência própria. Existe uma grande diferença entre você realizar uma venda e você conquistar um cliente. Acabou. Como que eu vou saber que eu consegui? Quando eu entendo as dores, as necessidades do meu cliente e não a todo custo, eu tento empurrar e vender goela abaixo um negócio para ele que muitas das vezes ele não precisa, né? Quando eu entendo tudo isso, eu faço isso com maestria, com genuinidade, né? Com todo esse processo bacana, eu conquisto um cliente. Agora, eu posso sim, existem vários treinamentos, existem várias coisas de manipulação de pessoas, como muita gente faz. Eu não acredito nesse tipo de venda e não acredito nessa... E eu acredito que o mundo, e aí cada um vai levar para um lado mais religioso, para uma crença. Eu acho que o mundo, tudo é energia, né? E aí a energia que você conquista através de um processo desse não é bacana. Então eu não quero isso para mim.
Né? Falei que eu ia perguntar, mas como eu vendo uma caneta, então se eu tenho universos de lojas, espaços vendendo uma caneta, e às vezes é só o valor que interessa. Isso é uma grande vamos falar balela, mas assim, que criou-se no filme lá, né? O Lobo de Wall Street. Venda uma caneta pra mim. Se você é um bom vendedor. E aí cria esse negócio de, eu preciso... Mas isso é uma forma lúdica e metafórica que eles criaram para trazer o quê? O cara que consegue vender a caneta lá, o que ele faz? Só que rapidamente, ele cria uma necessidade para o produto, para a caneta. Então, quando eu entendo... E às vezes você não precisa inventar. Teu cliente... O grande erro, e aí vem um dos erros aqui no processo de vendas, é o vendedor, ele não faz perguntas. Ele não pergunta qual a dor do cliente, ele já quer sair falando, sabe? Então não adianta eu vender a caneta, saber que você foi lá procurar e falar assim, a minha caneta é R$1,99, mas eu consigo ter uma margem até de 5% abaixo desse valor se você fechar comigo. Não é esse o argumento, então? Não, porque se eu não... Você precisa entender qual é o teu cliente. E se o teu cliente não procura preço? E se ele for uma pessoa que usa uma Montblanc, por exemplo? Para ele, mal interessa se está vendendo por R$2, se ele pode pagar 5 mil numa caneta. Por isso que você tem que entender de pessoas, você tem que fazer perguntas, você tem que perguntar para o teu cliente o que faz sentido para ele, o que ele quer, o que ele precisa, qual a dor dele, qual a necessidade dele que precisa ser suprida. E muitos vendedores pecam nesse processo. Né? Eles não fazem esse levantamento, eles não entendem esse processo. E aí eles pecam nisso. Outro erro dos vendedores. Eles querem vender de acordo com o bolso deles. Ou com o gosto deles. Às vezes o vendedor, ele financeiramente não está bem, né? Ele tem as limitações financeiras dele e ele acredita que todo mundo está na mesma situação que ele. E aí, o que acontece? Sem às vezes nem a pessoa pedir ou a empresa pedir, ele já oferece desconto a todo tempo. Ou oferece um produto ou um serviço que a pessoa, a empresa que está do outro lado, não é aquilo que ela precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos diretamente como representante comercial na área automotiva. E aí, uma vez eu fui atender um cliente, uma concessionária que eu não vou falar o nome. Eu estava conversando com o gerente e ele falou assim, espera aí só um minutinho. Ele observou que tinha um senhor que estava saindo com a esposa muito bravo assim. E não ia ficar. Aí ele foi lá atrás e falou, desculpa, aconteceu alguma coisa assim, assado? Ele falou, cara... Eu cheguei, faz meia hora que eu estou dentro da tua loja tentando comprar um carro. Eu quero comprar um carro para minha mulher, confortável, para minha família. Eu posso pagar, dinheiro não é problema, assim, assado. E o teu vendedor está querendo me vender carro básico. Pô, já tô pé da vida aqui, para não falar, né? Outra coisa. Então, assim, eu tô querendo ir embora. Ele falou, o que é importante para o senhor? Foi uma pergunta. O que o senhor busca no carro? Não, eu quero um carro forte, assim, assado. Conclusão. Esse gerente teve uma percepção muito rápida de um problema que ele já uma venda, com certeza, que ele já tinha perdido, né? E aí entra ele fez um busca e resgate. E aí entra um grande fator também, defendendo o lado de cá do vendedor, que às vezes a empresa, como... para bater meta geral, para aumentar o faturamento em uma peça, um produto típico, força esse cara a todo custo a vender aquele tipo de produto ou de serviço, né? Que às vezes é o de entrada, né? E a empresa a todo tempo fica às vezes forçando o cara. E às vezes a empresa acaba perdendo, queimando uma grande venda por causa disso. Entendeu? Então nesse cara, por exemplo, ele vendeu o carro melhor lá, que o cara queria e, consequentemente, no mesmo dia, o cara foi tão safo que ele vendeu os carros de entrada que a empresa precisava vender e que instruía os funcionários para a empresa desse cara. Esse cara era empresário. Então, assim, vocês voltam naquele novo conceito de novo. É sobre pessoas.
Tá vendo o time comercial que tá me escutando, tá me assistindo aqui, ó? Assiste, escuta ele. Escuta. Eu falo isso todo santo dia. Time, todo santo dia. Entendam de pessoas, não fica focando no discursinho que você escreveu no seu caderninho ali, porque o discursinho não é o mundo. Porque, né, gente? Aqui é ligação só de script, eu acho que nem para as operadoras de telefonia não tá funcionando mais, né? Eu acho que até é importante você ter um script, você ter uma estratégia tal de como é. Só que aí o script está muito atrelado ao teu cliente. Volto a falar de novo, ao teu cliente ideal. Então, qual a linguagem que você tem que ter para esse tipo de pessoa ou de empresa, né? Mas não ficar preso àquilo. Porque a pessoa que fica muito... também, né? Não é pegar o script e falar e ler. As pessoas podem esquecer o seu rosto, o seu nome. Não, traz uma energia para ali também, né? Traz uma identidade sua. Isso, porque é entender do processo como um todo. Quando você entende do processo como um todo, você não fica preso ao script. Porque quando você fica muito preso ao script, qualquer coisa que fuja do script vai te colocar numa situação... Você vai te deixar com a calça curta. Exatamente, é o famoso calça curta. Então, quando você entende de um processo como um todo, de pessoas, por mais que hajam, metaforicamente falando, pedras nesse caminho, você vai desviando com maestria. Vendas tem tantos recortes, né? Eu gosto, sabe o que eu gosto da parte comercial de vendas? Que a parte comercial de vendas é raiz. O marketing já entra ali mais um Nutelinha, nos termos em inglês, né? Eu gosto. Causa por conflito. Eu gosto. Aí você chama quem? A galera do processo, a galera aqui da gestão de pessoas. Aqui a gente tem a tríade da empresa. Criamos uma tríade, marketing, processo. Meninas superpoderosas. Jogamos aí estamos jogando os nossos componentes químicos aqui. Tem sim um racha entre o marketing, o processo e a equipe de vendas, a gente sabe. Tem uma discussão a respeito de leads qualificados. Quem é culpado? Leads não qualificados. Olha, se os leads qualificados eles não estão vindo, eu não consigo fazer o fechamento da meta. De quem que é a culpa no final? Existe uma grande palavrinha que eu amo falar, que é autorresponsabilidade. Boa. E aí, esse é um grande desafio de todo mundo, assumir a sua parcela. Então, todos nós, como engrenagens, temos as nossas responsabilidades. Só que aí entra uma questão comportamental. O ser humano, é muito mais fácil eu jogar a culpa no outro do que eu assumir a minha culpa pela responsabilidade. E aí fica esse eterno, né? Nosso cabo de guerra eterno. Então assim, por isso que quanto mais importante você tiver, por isso que é muito importante os treinamentos e as vivências que você fala da parte comportamental, da parte emocional, para as pessoas, para elas entenderem que todo esse processo vai conectar elas ainda mais. Que todo esse processo que acontece entre as pessoas vai criando e a vulnerabilidade, principalmente, vai conectando as pessoas, os departamentos. Então, o que é a vulnerabilidade? Eu entender as minhas dores, as minhas limitações. E tá tudo bem. E eu assumir a responsabilidade. Olha, errei. Tá bom, eu como gestor, eu como funcionário, porque nós não fomos ensinados a assumir a responsabilidade, né? A gente sempre foi ensinado com aquele jeitinho, eu dou um jeitinho aqui, eu dou um jeitinho ali, e a gente leva isso muito culturalmente falando, né? Então, assim, quando você começa a entender isso de forma ampla e você começa até entender esse conceito e treinar os seus filhos com autorresponsabilidade, assumindo as responsabilidades por aquilo que ele fez desde criança, você começa a criar um adulto mais responsável. Teve 2 manobras que aconteceram na empresa que funcionaram muito para o time em geral. A primeira foi a reunião ali semanal entre a parte de qualidade, marketing e comercial, onde ambas as partes começaram a entender os principais gaps e tudo isso da questão da vulnerabilidade de cada uma delas. E também a reunião de alinhamento da
própria gerencial com o time do front, com o time ali de vendas. E aí a gente começou a fazer várias alterações no meio tempo de tudo aquilo ali. O que você acredita dessa periodicidade, desse contato entre as áreas? Desse encontro, né? Você acha que é algo que precisa ser mais pontual, depende da empresa? O que você acredita? Eu acredito que é muito importante, né, nas empresas, mas eu também acredito, como a gente falou agora há pouco, que existe um processo, né? Então, assim, às vezes tem empresas que têm uma cultura, né, mais rápida de resolução disso, tem umas empresas que têm um tempo maior de maturação, então não existe uma receita de bolo, praticamente. Eu acredito muito num modelo colaborativo, de sentar, é o famoso joelhinho com o joelhinho, entendeu? Tentativa, vamos conversar, o que está rolando, como é que está o processo, você trazer teu time, e aí... Mas ambos os lados precisam trazer suas Sim. dores numa reunião dessa. Exatamente. Porque eu acho que uma reunião de alinhamento não é pelo esperar menos uma pessoa ser líder, mas todo mundo trazer suas dores, só que aí... suas dúvidas, trazer para si o que... é o seguinte, semana passada eu errei assim com o cliente. Eu me comportei assim errado. Por quê? A Bia pode passar por uma situação semelhante. Exato. Eu reanalisei a postura errônea que eu tive e me reposicionei perante aos meus colegas para que eles saibam o que eu... É aquela coisa, no âmbito da briga eu não soube que responder, mas 15 dias depois estava na ponta da língua. Então, para que entrar se você já passou por toda essa briga mental, por que não compartilhar também, né? Exato. E é muito importante o líder criar esse ambiente cada vez mais de colaboração para os funcionários dele entenderem a importância de cada um nesse processo, nesse feedback, nesse processo aí de troca de informações, de energias, para eles entenderem que eles não... E aí é um grande tendão de Aquiles, para eles entenderem que eles não vão sofrer opressões ou algum tipo de perseguição. Porque exatamente por causa disso, as pessoas deixam de se posicionar. O que meu gerente vai falar e vai fazer se eu falar isso? E às vezes, por mais que vá doer um pouco no gerente, às vezes tem coisa que é responsabilidade dele, que é do gestor. Simples assim. Você trouxe 2 pontos. Querendo ou não, e aí pode doer muito em todos nós, a equipe é um reflexo da gestão. Você trouxe 2 pontos que acho que é super bacana de comentar. Tem um projeto do Google que foi desenvolvido com Harvard, chamado Projeto Aristóteles. E o Google pediu para investigar quais eram as principais características do time que tinha maior sucesso. Se era a compatibilidade entre os pares, se era a parte ali de desenvolvimento de tarefas. E descobriram que o principal requisito é a parte de segurança psicológica. Aqui, ó. As partes de segurança... Se o entrevistado tá precisando de cafezinho, o Serginho não participa... Gente, aqui é ao vivo. Ó. O Serginho não participa do podcast. O Serginho é um anjo. É o nosso produtor, cinegrafista, lava, passa. E a parte de segurança psicológica é super necessário nesse processo de vendas. Total. E aí entra numa outra parte que está totalmente coligada com isso, que é a questão da liderança. Porque, você nasceu... Você é líder, geralmente os líderes, quem eles são? São as pessoas que tinham bom desempenho na área operacional, que viram líderes. Mas os bons do operacional geralmente, quase nunca são bons líderes. E eles acabam não entendendo quais são os tipos de liderança. Não tem um estilo de liderança seu, acaba sendo um moldado. Um vendedor mais top. Sênior. E é um defeito isso. E aí a mesma coisa. Eu sou um líder ali colaborativo. Ou eu sou um líder autoritário. Na verdade, você não é um líder. Você é o líder que a sua equipe necessita que você seja. Que, na verdade, chefe é aquele que centraliza... Na minha opinião, você me corrija se eu estiver errado. Chefe é aquele que centraliza tudo, né? Eu quero saber o que você fez, tem estilos de liderança. E o líder é aquele que estipula
orienta e acompanha? Ou eu estou errada no meu pensamento? O chefe, os dois têm, na verdade, ele tem a ideia futura, né? O lugar onde os dois querem chegar é o mesmo. Só que a grande diferença é na execução. O chefe, ele é impositivo. Ele fala eu. O líder, ele fala nós. Então, por isso que eu acredito muito num modelo de liderança colaborativa, né? Nessa troca. Porque você precisa, sim, ouvir. E aí você pegou num grande ponto, Bia, que é muito legal, muito bacana. As pessoas não estão preparadas, elas não sabem se tornar líderes, né? Por isso que é muito importante também as empresas entenderem que também é importante o treinamento de liderança, ensinar essas pessoas a se tornarem líderes. Por quê? As pessoas são contratadas pelas hard skills, que são as competências técnicas. E elas são demitidas pelas soft skills, que são as competências comportamentais, de relacionamento, emocionais. Então, você desenvolver soft skills em organizações, quem entende essa importância e esse jogo é o jogo dos profissionais, gente. Então, assim, você quer levar a tua empresa para um novo patamar? Entenda de soft skills, entenda de perfis comportamentais, entenda de pessoas. É isso que vai diferenciar ter um negócio medíocre de ter um negócio para cima. Foi uma grande virada de chave, inclusive, quando a gente começou a instituir ali perfil comportamental na entrada. Porque a gente já começou a ranquear ali quais eram as principais habilidades e quais eram as habilidades a serem desenvolvidas de cada time. E isso faz você ter uma inteligência comercial ali do seu time, porque você coloca um com o outro, você faz a dinâmica de pares, você faz a dinâmica de grupos. Só que, de novo, entra no processo de que o time comercial, o time gerencial, o time que fica ali de especialistas, são times que precisam ser compreendidos. Não dá para esperar que todo mundo vai se desenvolver ali ao mesmo tempo. Cada um tem o seu tempo. Mesmo que tenha um treinamento, né? Exato. Exatamente. Aí, por isso que o treinamento ele tem que ser contínuo e constante. E tendo sempre quantas pessoas vocês não conhecem que já não fizeram, não estudaram junto com vocês e ficaram no passado e não tiveram sucesso, não evoluíram, que vocês tiveram. Qual que é a diferença delas para vocês? Estudo. Prática. Eu acho que é a parte de repertório. Prática. É o que você faz com as suas experiências e pratica. É a prática. Não adianta nada eu ir lá, dar um treinamento, ficar o dia inteiro lá na tua empresa, saiu todo mundo yes, motivado, e na segunda-feira não colocar em prática, o gestor não colocar em prática tudo que a gente viu. A gente vai, faz o treinamento, faz um plano de ação, olha, vamos para cá, a empresa quer crescer, não sei o quê, e não coloca em prática, não adianta. É rasgar dinheiro. Estudar aquilo que foi apresentado, né? Analisar constantemente e trazer outras leituras também é essencial. É a criação do hábito, né? É a mudança de cultura mesmo. Com certeza. A criação do hábito é muito mais que você fazer um treinamento anual para os seus colaboradores. Porque isso daí é literalmente você fazer assim, riscar um fósforo e esperar que queime. E pode ser que o fósforo se acabe. Esse cara é fera. Esse cara é fera, viu? Só que quando você mantém uma continuidade, quando você vai colocando ali regularmente esse foguinho tem uma hora que aquilo ali incendeia mesmo e a sua equipe começa a funcionar. E aí é quando existe a mudança cultural das equipes. Só que esse processo todo, ele é moroso, ele é longo e precisa ser feito por especialista. Posso fazer uma pergunta meio polêmica que está passando aqui no meu cérebro? Você investe naquela equipe, você investe naquele líder, você investe naquele gestor, naquele conceito e investe e não vai para frente. Quando é um momento que a liderança precisa começar a pensar em desligamentos? A Bia é boa nisso também, que eu sei. Porque, assim, às vezes... existe um ditado popular que diz água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eu coloquei um adicional que é, às vezes, acaba a água. Vamos trazer a visão do time comercial versus a visão do pessoal do RH, desenvolvimento? Que é a minha... Eu acho que
que é a minha parte. Por favor, debatam. Eu olho os dois. Hoje eu faço muito papel de olhar os dois lados. E eu, como tenho empresa também, como empresário, eu olho os dois lados. O que eu vejo? Existe um negócio simples, mas tão complicado ao mesmo tempo, que chama alinhamento de expectativas. Acabou. O que eu espero como gestor da Bia? Bia, é o seguinte, nós estamos desenvolvendo aqui um trabalho assim, assim, assado. Então, cara, é isso. Então a Bia, ela como, vamos supor, como minha liderada, ela precisa cumprir assim, assim, assado. Ela cumpriu o esperado, bacana, recebe o feedback, tal, o salário dela. Ela cumpriu mais que o esperado, é bacana para você ter essa pessoa também. Ela foi fora da caixinha, né? Como a gente brinca. Ela foi excepcional. Ela cumpriu o que ela precisava cumprir e, além disso, ela fez muito mais. Eu preciso olhar para a Bia com um olhar de crescimento. De repente, uma bonificação, uma promoção, assim, assim, assado. Não cumpriu nem o básico. Bia, por que você não cumpriu o que nós combinamos? Alinhamento de expectativa. O que está faltando? Está faltando isso? E aí eu preciso entender se é um processo que está errado ou se ela não cumpriu porque não cumpriu. Quando eu faço algumas vezes esse alinhamento de expectativa e eu entendo que ela não consegue performar mais e que ela... E aí muitas das vezes acontece, ela está sendo um causador, um grande problema no meu time, aí se eu escolho mesmo assim permanecer com ela no meu time, o errado, a culpa é minha. Aí entra a questão da autorresponsabilidade. A escolha da liderança. A escolha também. da liderança. Eu tiro totalmente a culpa, muitas vezes, dos líderes. Os líderes têm uma parcela de culpa, mas eu acho que a gente está numa sociedade, assim, meio fadada a responsabilizar muito a liderança, e aí o time em geral muitas vezes acaba ficando, mas eu não consegui, ainda não foi esse mês. Fica O que parte? O que parte? Eu acho que tem que ter um acompanhamento contínuo, periódico. A pessoa entrou 30 dias, 60, 90, 180, vai fazendo acompanhamento periódico. Isso. Você está revisando tudo isso, mas a culpa também é daquela pessoa. Lógico, agora você trouxe um ponto muito bom, que foi a questão de você não tá performando e ao mesmo tempo você tá acabando ali meio que com a dinâmica do seu time, tá criando um ambiente de caos, aí tá na hora de demitir. Aí tá na hora de desligar. Porque senão aquela pessoa fica ali sem entregar. Bom trabalho é essencial ser entregue. Eu tenho um amigo que ele fala que demitir é uma palavra muito pesada, né? Ele fala assim, eu vou promover pro mercado. Promover a cliente, né? Promover pro mercado, né? Eu vou promover essa pessoa pro mercado. Mas eu sinto que muitas vezes uma escolha necessária também, né? A demissão silenciosa hoje em dia é um dos problemas que eu acho que todo mundo... Quem tem empresa, quem trabalha ali na parte mais gerencial da empresa acaba enfrentando essa parte da demissão silenciosa, onde o seu colaborador está fazendo menos do que um bom trabalho, porque o bom trabalho ele é essencial ser feito. Você não vai ser promovido por um bom trabalho, você vai ser promovido por um excelente trabalho. E aí está o funcionário lá fazendo um trabalho mediano, ali o basic, né? O básico ali, não é um básico bem feito. É o básico sem ser bem feito. E aí você está deixando ele acomodado ali, e aí você não está criando estratégias, você não está criando um programa de alavancagem profissional, você não está colocando o seu time de RH para acompanhar, você está colocando o líder ali super sobrecarregado, porque a liderança fica sobrecarregada, e aí você vai deixando. O gestor tudo, né? Ele tem que analisar equipe, ele precisa analisar meta, ele precisa estar em contato muitas vezes com os sócios daquela empresa, ele precisa estar em contato com o cliente, com a qualidade, burnout. Dá um help pro líder também. Não, total. Burnout. E quando eu falo isso, eu coloco a responsabilidade na parte de baixo mar. E tem ainda um outro agravante, quando você vê um líder, um gestor de um estabelecimento com tanta coisa assim. Os liderados, eles acabam pegando asco de liderança. Porque ele acaba vendo todo o gestor dele, o líder dele, com tanta coisa para fazer, sem ter, assim,
um aval de estratégia que ninguém mais quer ser líder daquela área depois. Não sei se eu tô falando alguma coisa muito... faz muito sentido. Cria-se raciocínio. Cria-se um repúdio àquela vaga, ao cargo, tudo, né? E aí tem gente que fala assim, liderança, pelo amor de Deus. Porque tem pessoas que gostam da zona de conforto. Lembra da metáfora que eu contei no podcast passado? Os peixes morriam por quê? Porque eles ficavam no marasmo. Então o marasmo te mata. A água morna, o conforto. Então, assim, o Flávio Augusto fala uma coisa que é muito bacana. Ou você está crescendo ou você está descendo. Simples assim na vida. Então, se eu tenho uma equipe também que tá meio todo mundo no asco de virar líder, a gente precisa refazer uma estratégia, uma cultura. Né? Aí o problema, às vezes, está na liderança lá de cima, não é nessa liderança daqui. E aí eu preciso entender por que a equipe está assim. Por que tá todo mundo sobrecarregado, né? Porque para chegar nesse momento, você vê venda sobrecarregado, liderança sobrecarregado, gestão de pessoas sobrecarregadas também, né, Bia? Com certeza. A gente estava pensando bastante sobre isso, porque não dá para a gente não falar sobre a questão... O time comercial é o time que mais sofre turnover dentro das empresas. Turnover é a parte que entra, sai, não tem ali... Falta sem explicação. Eu acho que... E assim, o turnover, ele é em decorrência de um fator básico. Primeiro, as pessoas não são capacitadas, não existe escola de vendas. Tem faculdade de vendas? Não tem. A pessoa não tem uma previsibilidade de carreira. Vai se mudar isso. Tomara. Vai se mudar isso. Já está se mudando isso, já tem muitos treinamentos. E com o amor que eu falo no coração, nós ainda vamos estruturar uma faculdade, um treinamento, alguma coisa específica para isso. Acaba se vindo muitas dúvidas, muitos perfis que vêm de outras áreas, né? Porque venda, se a gente pensar, de onde nasceu isso? E eu já falei num podcast aqui, ninguém ensina a gente a fazer prospecção. Mesmo que você seja uma pessoa comunicativa, que você seja assertiva na forma de lidar com a outra pessoa do seu lado, ninguém te ensina a prospecção. Vou fazer uma pergunta para vocês. Não é no trabalho, às vezes você senta do lado de um colega, você entra numa empresa para fazer vendas, ele vira para você e fala assim, vou te botar do lado do meu melhor vendedor, aprenda com ele. E eu não sei se é não assim. Não dá, é porque vendas é um processo muito complexo, porque não é somente habilidade de técnica comercial, mas sim a habilidade de experiência, de repertório, o quanto você conhece seu produto, o quanto você conhece sobre a empresa. Você quer ver a melhor pessoa para vender na empresa? O dono. Por quê? Mas o dono não consegue ficar ali no front. Mas meu CEO, inclusive, um abraço para ele. Semana passada, ele deu o melhor treinamento que eu vi ali de empresa. Por quê? Porque ele pegou o processo do início ao final. A gente vai entrar nisso daí, que é muito importante, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é a pessoa que mais vende, o melhor vendedor? Aquele que conhece melhor o produto. Para mim é o que entende a necessidade do cliente. Não. A pessoa que mais vende é a pessoa que mais oferece. Não existe. O Thiago Nigro falou isso uma vez. Não existe pobreza que sobreviva a 100 ligações diárias. Pessoa que mais oferece. Por quê? E aí a gente entra num conceito de funil de vendas. Né? O que é um funil de vendas? Quanto mais eu falar do meu produto, do meu serviço, quanto mais eu tiver nos meios de comunicação, quanto mais eu aparecer, e aí vem naquela máxima, quem não é visto não é lembrado, o que acontece? Mais pessoas vão começar a ver, e aí eu vou para a segunda etapa de um funil de vendas. Uma quantidade menor, mas mais pessoas vão querer me ouvir. Dessas pessoas que vão querer me ouvir, a gente vai afunilar mais um pouquinho. Né? Vai ter uma galera que vai falar assim, cara, eu me interessei por esse produto, por esse serviço, quanto custa? E aí a gente cai mais um pouquinho aqui para baixo. Uma quantidade menor de pessoas vai falar assim... O funil comercial. Eu quero. Então aí você formou um funil. E aí dessa de 1000 pessoas você faz uma venda. Aí tem vários tipos de funis, depende do mercado. Então,
como é que se aumenta a quantidade funil, de... Não, o funil é preciso de gente entrando o tempo todo, Sim. seja lead não qualificado ou Só não. que essa daí é venda... Só que entra num outro ponto, que eu acho que a gente consegue debater bastante por conta da parte de marketing hoje em dia. A gente tem todo o reaquecimento de lead, você viu o anúncio e vai aparecer, e vai aparecer. A gestão do CRM também, que é a gestão do relacionamento com o cliente, que não é só prospecção ali. Não. E aí vem o trabalho do marketing ajudando, por isso que eles têm que estar muito alinhados. O marketing, o que ele vai fazer? Ele vai levar a sua mensagem para mais pessoas, para aumentar essa taxa de conversão. Quando você tem esses dados, por isso que eu falei que é muito importante os dados serem medidos, mas além disso você também entender de pessoas, você vai entendendo aonde estão os seus gargalos, aonde estão as suas deficiências, qual parte do processo você precisa mudar, estruturar, melhorar. Será que é na parte de conversão? Será que é na parte de agendamento? Será que é na parte inicial de prospecção? E aí você vai aumentando as taxas de conversão. Mas, em suma, quem mais vende é quem mais oferece. E precisa ter desenhado o processo inteiro. Eu comecei a fazer, eu falei isso para você, inclusive, a gente tem o desenho do processo de prospecção desde o funil de comercial, de contato, até o funil futuro, quando a pessoa vira nosso cliente. Então, passa funil comercial, primeira ligação, segunda ligação, marca reunião, primeira reunião, segunda reunião, virou cliente, abriu conta, nananana. Tudo isso tem taxa de conversão. Se a gente não tiver essas taxas, a gente não consegue treinar, capacitar ali no meio desses processos. Tem que estar dentro da cultura da empresa, que precisa estar dentro do sistema, ou nem se não tiver sistema, que seja um caderninho, um Excel. Não, um Excel, um controle. Cria um controle. O que é um CRM? É um Customer Relationship Manager. Isso. É uma gestão de relacionamento. Por isso que é muito importante, e aí eu falo direto, aí vai o meu aviso pros vendedores, né? E aí eu entendo eles, mas hoje eu estou do outro lado, eu entendo que é muito importante você preencher todas as ferramentas do CRM. Retorno por mais que para vocês, por mais que vocês não gostem. Por isso que também dentro de um CRM você consegue sim facilitar a vida do vendedor. Cara, o que você puder facilitar a vida do vendedor... O que puder ser clique. Isso, clique. Faça clique. Isso, Luísa, por favor, faz um corte disso e bota pra circular em tudo. Usa o CRM. Usa o CRM. Então, esse CRM, e é uma ferramenta, gente. A Bia vai transformar sua frase em figurinha no WhatsApp. Pronto. Me dá crédito, né? Rômulo, vira pra aquela câmera e fala, usa o CRM, pelo amor de Deus. Seja Slack, seja Teams. Use o CRM, pelo amor de Deus, que ele vai te ajudar. Amém. Então, o que acontece? Criando um novo culto aqui, tá? Não só usar. Hashtag use o CRM, né? Hashtag use o CRM. Pronto. Então, não só usar, mas... esquece também, né? O que a gente conversou com um cliente. Sim. Se o cliente falou, não vou comprar agora, Luísa, vou comprar daqui 1 ano... Cara, se tá na sua agenda, daqui 1 ano, você vai olhar na sua agenda e vai falar assim, nossa, eu tenho que ligar pro Rômulo, que ele falou que daqui a 1 ano ele vai comprar. Dá um follow-up pro cliente, cria o funil estruturado, gente. E aí, às vezes você tá numa ligação ou numa redação, e aí é muito importante falar que, assim, por exemplo, eu entendo o vendedor que ele tá na ponta, que ele vai pra reunião presencial, que ele não tem como abrir lá, mas... Cara, amiga, né? Para quem tiver... Miglis. Para quem tiver ouvindo aí. Terminou a reunião. Acabou. Primeira coisa, ande com... Ó, vou pegar o da Bia. Esse é presente da Bia. Anda com uma agendinha dessa. Acabou a reunião, um moleskine, um papel em branco, um papel de pão. Anota tudo que você conversou nessa reunião. Ó, esse cliente assim, assado. Perfeito. Anotou. Beleza. Cara, o que eu faço? A hora que eu chegar na minha casa, ou amanhã no trabalho, eu vou sentar no meu computador, vou anotar todas essas informações. Faz uma ficha, né? Isso, a gente esquece. Por exemplo. E aí eu vou... Quem, quando, onde, por quê? Isso. E aí eu vou contar uma estratégia minha que eu fiz durante muitos anos como eu era representante comercial.
eu tinha uma ficha para cada cliente. Falando da empresa e da pessoa. Então eu vou lá vender para a Bia. Eu coloco todas as informações da Bia, conheci a Bia hoje. Bia, legal, quero conhecer de você. Me conta da sua vida, o que você faz? A Bia, num bate-papo, ela fala para mim, sou formada em um exemplo, em administração de empresas, eu coloco administração de empresas. E aí, Bia, me conta, o que você gosta de fazer no seu dia a dia, nas suas horas livres? Eu gosto de sair, eu gosto de ir para tal lugar. Eu começo a anotar pergunta aberta, né? Pergunta aberta, isso. O que é legal para você? O que você gosta? Eu descubro que a Bia... A gente descobre tanta coisa. Cara, você monta uma ficha do teu cliente. Então eu começo Você descobre se ele é Palmeiras, Corinthians, Ponte, Isso. Guarani. Você descobre se ele gosta de bromélias ou de rosas, de chocolate com licor ou sem licor. A técnica comercial, gente, perguntas abertas, depois perguntas reflexivas. Entendam esses conceitos, e eu acho que um ponto super importante também nessa parte de perguntas, que isso daí é um vendedor. Isso é um vendedor. O cara tá preocupado em conhecer o cliente, não vender para o cliente. Conheça o seu cliente. Porque se você conhece o seu cliente, você conhece a cultura que o seu cliente tá, você não tá vendendo para uma pessoa só. Nossa. Você tá vendendo para 10, 20, 100, mil. Por isso que eu falo que o jogo dos profissionais é diferente. Porque aquela lógica da pessoa que não gostou de ser atendida, né? Que ela fala mal. E aí a gente vai... Mal não, né? Ela dissemina para 10 outras pessoas. E as 10 vão disseminando. Não vale, não vale. Eu acredito que o mesmo aconteça ao contrário. Se eu atendo a Bia muito bem, com certeza a Bia vai avisar para a irmã, para a prima, para a sobrinha, você vai fazer sua carteira de investimento, fala com a Bia primeiro. É isso. Você vai fazer uma mentoria de vendas, fala com o Rômulo primeiro. Vai fazer marketing, liga para a Luísa primeiro. Então, assim, pra você ter uma noção, você já parou para pensar que um vendedor ele precisa entender de sistemas representacionais? Não, eu nunca parei para pensar, sendo bem honesto. O que é sistemas representacionais? Toda a informação que chega no nosso canal de percepção chega através de 3 canais: auditivo, visual e sinestésico. E aí tem algumas ciências que colocam o gustativo e o olfativo, mas eu coloco o gustativo e o olfativo dentro do sinestésico. Quando eu começo a entender disso, eu começo a entender qual canal de comunicação aquela pessoa naquele momento funciona melhor. Um exemplo é a Polishop, né, Rômulo? Porque a Polishop é multicanal, então tem TV, tem Instagram, tem YouTube e tem as lojas, que também tem a parte de comida e de cheiro nas lojas. E aí eu vou trabalhando vários sentidos, e aí até a comunicação que eu uso uma comunicação através desse sistema representacional da Bia, que eu sei que ela é mais assim, aí eu pum! Eu sei que ele já me entende. Assim, né? Mas, gente, querendo ou não... A Bia é mais sinestésica. Querendo ou não, a gente trabalha numa meta grande, a gente analisa uma meta grande, mas dentro dessa meta sempre tem uma pessoa, né? Lógico. Por sempre. Isso que eu falo. Porque venda se trata de pessoas. Venda se trata de pessoas, o sonho dela, o dinheiro, é mercado financeiro. Mercado financeiro, qual que é o sonho dessa pessoa? O sonho dessa pessoa é fazer um colchão, ser bem orientado em como gastar, fazer projeções de investimento. É um carro. Cara, carro é uma vida inteira para algumas pessoas, sonho, juntando, né? Um dinheiro para adquirir aquele... E não é só carro, eu preciso entender o que eu olho, né, no carro. Então chegou uma pessoa para eu vender um carro. O que essa pessoa está procurando no carro? Se essa pessoa está procurando um motor, para que eu vou dar um carro com motor mais fraco? Para que eu vou falar de economia? Se essa pessoa está procurando mais conforto, para que eu vou falar de motor? Para que eu vou falar disso? Então, para que eu vou... Se a pessoa está procurando conforto, para que eu vou oferecer um carro pequeno?
Entenda o que o seu cliente quer, mas entrega aquilo que ele realmente precisa. E aí entra um ponto que todo mundo sempre erra no comercial, que é tentar ser extremamente técnico, quando na verdade o seu cliente, ele não sabe a técnica. Às vezes ele só quer saber se a luzinha é diferente, se a casa é automatizada com a Alexa, se não é... Eu fui dar um treinamento numa incorporadora uma vez. É muito legal falar disso. E aí eu sempre gosto de fazer... Eu fiz um cliente oculto, né? Cliente oculto é muito bom. Sensacional. Eu fui lá, acho demais. Eu fui lá e me passei por um cliente. O seu produto, você entende eu passei tudo. por um cliente. Eu fui lá olhar o apartamento e tal. E o cara, porque a metragem desse apartamento, não sei o quê, assim, assado, tal. Fiquei lá quase 1 hora com o cara falando o tempo todo. Não me deixou abrir a boca. O cara falando, ele vomitou em cima de mim o negócio. Aí acabou, tal, beleza. Aí fomos pro treinamento. A hora que o cara me viu pra dar o treinamento. Você não era cliente, não, e aí eu falei pra ele, falei assim, não, eu dei um feedback. Como é um susto, vai. Te atendi, de repente você me aparece no meio da sala, é tipo ver meu pai entrando na sala de reuniões, né? Deu o piripaque do Chaves. Meu pai, quando me viu na balada, é isso. Tipo, oi, né? Mas aí, o que é o legal? Dei um feedback super bacana pra ele. Eu falei pra ele, cara, tecnicamente, você... Impecável. Impecável. Você me falou de formas técnicas. Agora, você perguntou quem era eu, se eu era uma pessoa técnica. Eu não guardei 10% da informação que você me falou ali. Por quê? Porque eu não sou técnico. Se ele estivesse falando para um engenheiro... Nossa. Não, ele ia falar da metragem da viga, como é que é construído, não sei o quê. Eles iam estar juntos ali com a fita métrica. Isso, parte, tudo. Agora não. Você perguntou, o que eu... E gente, parece tão besta, mas é de tanta profundidade essa pergunta. O que você busca aqui? O que você está procurando? Eu já ia falar. Pronto. E aí você oferece o que o cara está buscando. Você pode vender o mesmo apartamento de 5 formas diferentes. Então, por exemplo, eu cheguei para comprar um apartamento. Rômulo, o que é importante para você? Olha, eu vou falar. Eu falo, cara, o importante para mim é o seguinte, eu quero um apartamento para investimento. Opa, apartamento para investimento. Então, o que ele procura? Quem procura investimento procura o quê? Rentabilidade. Então tem que estar num lugar, localização legal, o retorno, o aluguel aqui é bom, condomínio é barato, por exemplo. Ah, não, a taxa de ocupação é tanto. Então eu vou usar argumentos que vão me favorecer. As imobiliárias daqui, olha, conversei com algumas imobiliárias aqui da região que falaram que os apartamentos daqui ficam 1, 2 meses só. Isso, exatamente. Ah, não, é para mim. Primordiais, lógico. Decisão. Por isso que é sobre pessoas. Apesar de hoje em dia a gente já saber que as pessoas previamente pesquisam a respeito daquele assunto. Por isso que eu falo que hoje não tem ninguém mais quando besta. Eu trago a informação assim que vem de encontro com aquilo que o meu cliente já pesquisou, eu só credibilizo ainda mais o meu produto. Lógico, total sentido. Ah, não, o apartamento, olha, eu queria olhar um apartamento para minha família. Tá, legal, bacana. Você é casado? Quantos filhos você tem? Você já vai tirando as informações. O cara vai te falando. Ó, se o cara tem 1 filho, para que você vai oferecer um apartamento com 5 quartos? Vamos procurar algum lugar que tenha creche, escola, creche, olha, academia, se eu sei que ele tem filho, quadra de futebol. Se eu sei que ele tem filho, qual o argumento que eu vou usar? Puxa, o que é importante para você? E aí eu vou conduzindo ele nessa jornada. E aí foi muito legal que nessa mesma incorporadora teve um cara que foi um gênio, por isso que eu falo que a gente aprende muito. Foi um dos vendedores que ele estava na reunião de escola e ele vendeu um apartamento. Ele viu uma oportunidade, porque ele estava conversando com
Tava ele e a esposa, foi lá na reunião de escola no final do ano, e ele conversando com um pai de um aluno, assim assado, o pai ou a mãe, não me recordo, falou, poxa, nós estamos tendo um problema aqui, porque, ele sai da escola, e aí nós dois trabalhamos, e aí fica difícil, porque meu filho não pode ficar sozinho, tal, não sei o quê. Eu falei, engraçado, eu estou vendendo um apartamento, um prédio, que tem um espaço kids incrível lá para as crianças brincarem, tem guarda, tem vigia, tem monitor lá nesse espaço kids e tal, assim, assado. O cara falou, eu quero ir lá ver. Falei, vender um apartamento, uma reunião. Por quê? Ele visualizou uma oportunidade, ele teve a percepção, né? Por isso que o vendedor tem que ter essa percepção. Ele viu uma oportunidade, não deixou a oportunidade passar. Então, você quer vender mais? Ofereça mais. É um eterno caminho de prospecção. Mas não seja chato. Tem, né? Não seja chato, entenda a situação, gente. Tenha a intenção, cria a oportunidade. É uma completa, mas a gente também tem que entender que ouvindo nãos, a gente cria a nossa carteira também, né? Lógico, exatamente. E aí você entender, é muito legal até você criar esse modelo de perguntas, porque você entende por que você vende e por que você não vende. Então, vendeu? Por que você comprou de mim? Importante você mapear qual o seu diferencial do teu concorrente. Interessante. Faça o seu próprio NPS também, depois da venda. Faça o que tem uma coisa que ninguém faz geralmente, a maioria dos vendedores não fazem, mas deveriam fazer. O que é o NPS, Bia? Fala pra gente. Net Promoter Score. Isso daí é a experiência do seu cliente, a nota que ele atribui com o seu serviço, para o seu trabalho. E eu vejo que falta muito a reflexão do vendedor do qual foi o erro, qual foi o acerto. Você é SDR e fez uma ligação, para 1 minuto depois da sua ligação. O que eu fiz de errado? Reflita sobre isso. Escreva o que eu fiz de certo. Reflita e escreva sobre isso. Começa a criar o pensamento crítico, né? E aí você vai tendo e você vai mapeando quais são as objeções maiores que o teu cliente tem, né? Que é comum, por causa disso você começa a treinar essas objeções. Como é que eu contorno essas objeções? Na maioria das vezes, essas objeções são respostas automáticas inventadas para o cliente sair fora. E aí você entender mesmo se o seu produto está fora do mercado, valor, se você quer vender. E aí existe por isso que eu falo que o universo é muito grande, né, de vendas. A diferença de preço ou de valor. Se você quer aumentar o seu preço a todo custo e seu cliente não tem a percepção de valor, como é que está esse caminho? Então você vai medindo todos esses processos e essas trajetórias. Nossa, é difícil. Uau! Meu Deus, vamos começar então a andar para o nosso encerramento. Não, tem mais 2 horas para falar sobre isso. A gente tem um dia completo. A gente tem um dia completo. Eu acho que vamos ter que conversar. Eu tô feliz que eu tô conseguindo aliviar todas as minhas angústias aqui, Bia, ó. Você tá fazendo sessão de terapia? Depois eu passo o Pix pra terapia. Tá? Não, mas não é. É porque, assim, por não ter uma faculdade, de repente, eu acho que faltam, às vezes, a gente ter a notoriedade de conversas como esse podcast agora, porque muito se fala de empreendedorismo, mas pouco se fala assim de como engajar a sua equipe. Porque eu mesmo falo para a Bia, eu sou empreendedora, mas ao mesmo tempo eu tenho uma dificuldade enorme de compartilhar. De delegar. Compartilhar Confiar e delegar. São questões que a gente vem treinando, né? E eu acho que tá dentro de qualquer produto, qualquer serviço que você vai vender. E assim, o mundo de vendas ficou muito restrito também à parte de marketing digital, né? Você vê quem falando sobre venda, você vê o Marcos Marques, você vê o Wendel, você vê mais alguns coaches ali espalhados. Eu gosto muito do Caio Carneiro, ele é muito bom, eu conheço ele pessoalmente. Caio Carneiro, sim. Tem o Flávio Augusto. Thiago Conce, ele é muito bom. O Paulo Cuenca. Paulo Cuenca é mais de marketing. Mas ele acaba trazendo. Mas ainda nós vamos melhorar isso. Vamos. Falta ali
uma visão mais ampliada? Porque assim, a gente tem várias instituições acadêmicas para os cursos. Eu sou advogada por formação, direito, temos as referências dos professores, temos os advogados, temos o corpo ali da OAB, aí temos a parte de psicologia, os institutos e tudo mais. Como o comercial é uma profissão e uma das mais antigas que existe na humanidade, mas que nós não temos ali referência, só empreendedores. Pensando em graduação, eu penso, posso estar errada, por favor me corrijam, sempre abertos nos comentários. O marketing pesquisa muito mais a respeito de toda essa escala de vendas e essa construção de funil. Quando você vai procurar material científico a respeito de vendas, o que eu sinto na minha percepção de um universo de 300 mil faculdades, eu não estou tirando recorte nenhum, estou falando da minha experiência, tá? Eu sinto pouco material de outras áreas, de repente. Falta esse estudo. Assim, olha, funil de vendas é marketing, administração. Mas eu vejo que é um conceito muito mais polarizado do que isso. E nós estamos numa sociedade capitalista. O que a gente faz o dia inteiro é comprar e tem alguém vendendo. Então falta o quê? Falta essa instrução ali social. Falta a gente olhar para a classe que vende, para os consultores, para os vendedores e não enxergar eles como uma posição de início, mas uma posição essencial onde a gente precisa alimentar tudo aquilo. Perfeito. Pra gente finalizar, Rômulo, dá 2 dicas. Dá uma dica para alguém que está iniciando numa profissão como SDR e uma dica para o gestor comercial. A mesma dica serve para os dois. Entenda de pessoas. A mesma serve para os dois. Com visões diferentes, mas entenda de pessoas. Quer vender mais? Entenda de pessoas. Quer gerir o seu time melhor? Entenda de pessoas. Quer fazer com que o seu time venda mais? Contrata o Rômulo. Quer fazer com que o seu time fique mais engajado? Me manda mensagem. Venda seu peixe, como você vendeu no podcast passado. Legal, gente. Como eu te contar? Como eu entro em contato Legal. com você? Eu tenho um site. Então, meu site é www.romulogambardella, com 2 L's. Então, gambá, R na frente, dela com 2 L's, .com.br. Lá tem todos os treinamentos que eu faço, tem depoimentos de pessoas. Então, tá bem legal. Pode procurar no Instagram também. Pode me procurar. E aí no Instagram é @romulogambardella.oficial. O mês que vem já estamos estruturando. O mês que vem nós vamos lançar, eu acredito que se Deus quiser, no mês que vem já está no forno, está saindo o meu livro. Não vai ser um livro ainda de vendas, mas vai ser um livro de metáforas. Você vai avisar nossa com equipe certeza, eu vou avisar toda a equipe. E eu vou convidar vocês vão ser os meus convidados para a inauguração. Com certeza estarão lá. Eba, muito Obrigada bom. por Quem sabe não saia um livro de vendas. O que vocês Nossa, acham? eu topo muito. Uma visão, uma tríade das vendas aqui, ó. A gente, cada uma já tenho 2 clientes. Capítulo também. Mas, Rômulo, obrigada. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Opa, o microfone. Obrigada, Rômulo. Obrigada por me escutar. Gratidão. Tá mais aliviado? Ai, eu tô, gente. Que maravilha. Foi um momento de alívio aqui pra Bia, compartilhar conhecimento. Depois eu passo o Pix da terapia, tá? Tá bom. Fomenta a gente. Eu não vou pagar esse Pix aí não, viu, gente? Eu só sou host, por favor. Ela paga. Diretora, tá bem. Tá bem na fila. Isso, mas eu agradeço você por estar aqui, por compartilhar esse conteúdo todo com a gente. É muito difícil ver a visão de uma gestora. Eu tenho uma metáfora para contar para a galera de vendas. Todo mundo junto numa mesa, assim, ó, num bate-papo. Uma delícia, né? Foi um bate-papo, não foi nem uma entrevista. Né? Porque às vezes eu tenho uma visão, você com certeza tem outra. A Bia tem, nossa, a Bia é maravilhosa, a gente já sabe, né? Qual que é a metáfora? Então tem uma metáfora aí para quem está ouvindo. Como é que começa toda a história?
Tinha uma pedra no rio, Era? tô brincando. Era uma vez? Legal. Era uma vez o mundo das formigas. E aí, a grande gestora lá das formigas, né? Ela colocou no alto de um bambu, colocou um doce, um prêmio. Só que ela queria ver todas as formigas para ver quem era mais brava, quem mais vencia, e ela passou um óleo lá, né, para escorregar. Então as formigas começaram a competir para ver quem ia alcançar o prêmio. Então uma formiga chegou, começou a escalar, e todas elas começaram a torcer. Vai cair, vai cair, vai cair. Ela caía. Aí chegava outra, começava a subir. Vai cair, vai cair, vai cair. Ela caía. Caía direto. Aí chegou, lá pela 10ª, chegou uma, começou a subir. Vai cair, vai cair, vai cair. Ela. Vai cair, vai cair, vai cair. Ela. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Ela chegou lá em cima, pegou o prêmio e desceu. E aí todas ficaram espantadas, né? Nossa, o que aconteceu? Por que você não caiu? Por que você não caiu lá? Hã? Moral da história, ela era surda. Então, para quem você dá ouvidos? Muitas das vezes nós precisamos ser surdos para aquilo que não nos interessa, para aquelas pessoas que não nos interessam. Muitas pessoas vão falar para você que você não é capaz, que você não pode. Mas aí é uma escolha sua ser surdo ou não. Tamo junto. Bom, e se você, pra gente encerrar bonitinho aqui esse nosso capítulo sobre eficiência e esforço comercial, com a presença do Rômulo, aproveito para convidar você que não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, para que se inscreva, curta, compartilhe com os amigos, compartilhe com a sua equipe, compartilhe o conhecimento, que é isso que a gente quer, trazendo assim esses momentos de gravação da nossa sala de reuniões aqui na Steer. Siga a Steer no Instagram também, siga no YouTube. É isso. E siga a gente. E siga a gente. Yes! Bea Munhoz, não Bia, beamunhoz.r no Instagram. Luísa Pelicani, 2 L's, N no final. Rômulo Gambardella.oficial. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto. Até a próxima semana. Obrigada, Serginho. Você é lindo. Valeu. Vai, Serginho. Vai, Serginho. Vem falar tchau, Serginho, hoje. Um dia eu convenço.